Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se essa pessoa pensa em você. Essa é uma leitura geral, você pode pensar em qualquer pessoa do seu convívio, não necessariamente amorosa, mas também cabe aqui olhar, alguém dessa área da sua vida. Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela rosa, número 2, a vela amarela ou número 3, a vela vermelha. Então, vamos ver aqui o que essa pessoa pensa em você, melhor dizendo, se essa pessoa pensa em você e o que ela pensa. O Papa e o Sol. Essa pessoa pensa em você, sobre o que ela pensa. Dez de copas e 6 de copas. Olha, essa pessoa aqui com o Papa e 10 de copas, ela pensa em você, sim, tá? E os pensamentos são os melhores possíveis aqui, ok? Então aqui é assim, independente da situação que você perguntou, se foi alguém que você teve algum tipo de atrito ou não, ainda que tenha havido uma situação difícil entre vocês, possivelmente, né? Cada pessoa vem aqui com uma demanda. Então, dentro disso, se for numa situação de conflito, ainda assim a pessoa, quando lembra de você, quando vem você, os pensamentos dela são situações positivas ou pensamentos positivos, né? É como se aqui a pessoa valorizasse você em algum nível ou até mesmo considerasse, né, a sua existência, a sua dignidade, enfim, mesmo que vocês tenham, né, brigado, alguma coisa assim, mas essa pessoa leva em consideração também a sua verdade, os seus sentimentos, principalmente com esse 10 de copas aqui, né? Então, ela tem bons sentimentos, ao mesmo tempo reconhece seu valor e ao mesmo tempo vem pensamentos muito bons, sabe? Pensamentos puros e genuínos, do tipo, eu gosto dessa pessoa. Mesmo a gente entrando em atrito, eu gosto, eu amo, eu considero demais. Então, eu vejo que mesmo tendo alguma situação mais conflituosa, a pessoa consegue colocar isso de lado e lembrar de um sentimento mais puro dentro dela. E é um sentimento em que reforça o quanto que ela gosta de você, tá? Então tem isso em mente, porque são bons pensamentos aqui. E eu sei que não vai ser para todo mundo a mesma situação, porque, sei lá, você poderia perguntar sobre uma pessoa com quem você se relaciona muito bem e só quer entender, saber o que poderia passar na cabeça dela. Mas até mesmo para aqueles que tiveram algum conflito, tem bons pensamentos aqui, tá? E para aqueles, né, que perguntaram a alguém que tá tudo certo entre vocês, aqui a pessoa te admira, a pessoa lembra de você, pensa em você como alguém que ela quer estar por perto, que ela quer conviver, que ela quer se relacionar, tá? Gosta muito de você, de fato. Agora, sobre o que ela pensa, saiu aqui a carta do Sol e 6 de copas. Então, assim, para aquele grupo que escolheu uma pessoa que não tem conflito, que não tem problema, aqui ela tem boas lembranças do passado, de convivências, melhor, de experiências que vocês tiveram juntos, juntas, enfim, e um certo saudosismo, uma certa lembrança gostosa e até mesmo com um sentimento assim por exemplo, aquela experiência eu acessei a minha criança interior, aquela experiência eu pude voltar a ser criança, naquela experiência aqui, né, com essa pessoa eu fui alegre, eu fui feliz, eu senti a felicidade, foi divertido, sabe? Então é como se ela sentisse muita jovialidade quando pensa em momentos que viveu com você, tá? Para aquele grupo que pensou em alguém que teve um conflito, a pessoa lembra do passado
E mesmo tendo os bons pensamentos, o que vem à mente é talvez realmente o conflito e os desdobramentos desse conflito. Então a pessoa aqui é como se ela estivesse querendo entender um pouco mais, sabe? Olhando por todos os ângulos aquele conflito, revisitando na memória, né? O que aconteceu, por que aconteceu, se poderia ter sido diferente. Talvez aqui a pessoa até fique testando hipóteses, né? Testando possíveis desdobramentos, se tivesse agido assim, se tivesse agido assado. Então eu vejo essa vontade aqui de sempre quando vem os pensamentos esse conflito, uma vontade de tentar entender um pouco mais e cada vez mais que vem esses pensamentos, sabe? E é o que eu tô falando, geralmente é um pensamento que vem de uma lembrança do passado. Por isso que falo, pode ser do conflito, mas também do que causou ou do desdobramento que ocorreu. Então a pessoa fica tentando dar um panorama geral sobre o ocorrido e fica também testando hipóteses aqui para ver se, se eu tivesse feito tal coisa, o que aconteceria, né? Se depois eu tivesse feito tal coisa, como é que ia ser? E ficar aqui nessa prospecção, tá? E para aqueles que perguntou sobre alguém que ainda não teve uma experiência, uma vivência com essa pessoa, né? Pode ser um colega de trabalho, alguém que você está se interessando agora, enfim. O que eu vejo aqui? A pessoa pensa em você de forma muito positiva, tem algum nível de interesse aqui, de interesse não só amoroso, mas para aqueles outros casos, de interesse de contato mesmo, sabe? Te achou uma pessoa legal, uma pessoa divertida ou uma pessoa interessante, gostaria de desenvolver algum relacionamento, ainda que seja profissional, entende? Ou outra área também, não se limite ao exemplo que eu tô dando. Mas eu vejo isso, a pessoa com uma boa percepção com relação a você, ou então aquelas boas primeiras impressões aqui. E aí o que vem no pensamento dessa pessoa é realmente um fato em que vocês se cruzaram, né? Se conheceram, ou quando essa pessoa te encontrou numa rede social, alguma coisa nesse sentido. Então a pessoa lembrando do fato, do dia, de como foi, né? E então é como se a pessoa voltasse para aquela cena. Ainda que seja, vamos supor, eu conheci um parceiro, um possível parceiro profissional, né? O que será que ele está pensando? Será que ele quer fechar negócio? Será que ele quer fechar algum acordo comigo? Aqui a pessoa teve uma boa impressão com relação a você, pode até pensar positivamente, tá? E quando lembra do primeiro contato, assim, nossa, foi muito legal, foi muito simpático, ou ele foi legal, ele foi simpático, e eu poderia considerar, né, o projeto, eu poderia considerar a proposta, enfim, a partir desse primeiro contato, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a vela amarela. Essa pessoa pensa em mim. O que ela pensa? O enforcado e a justiça. Essa pessoa pensa em mim. O que ela pensa? Tá certo. 4 de espadas e 7 de paus. Bem, aqui, de antemão, eu falo que os pensamentos estão conflituosos dentro dela, não são tão bons pensamentos assim, tá? Mas vamos entender aqui o caso. É o seguinte, se essa pessoa pensa em você, ela pensa até talvez mais do que ela gostaria, é como se essa pessoa já tivesse entrado num lugar um pouco automático, como se durante boa parte do dia, assim, os pensamentos sempre voltam para você, tá?
e já tá até um pouco cansativo ou exaustivo para essa pessoa. É como se ela não tivesse controle, ao mesmo tempo é como se ela procurasse, como se ela sentisse assim, eu deveria parar, e aí até conseguisse parar, mas de repente ela mesma se pega querendo pensar mais alguma coisa, sabe? Então, me veio muito assim na cabeça, por exemplo, quando você tem algum conflito, um recém-conflito, né? E aí você fica lá assim, ai, porque foi assim, porque foi assado. Você vai pro passado. Aí, de repente, você vai pro futuro e fica lá pensando, e se eu tivesse feito diferente? Aí você começa a imaginar os cenários, todos os possíveis cenários. Aí você sai daqui. Aí você volta na dor. Aí você volta no que aquela pessoa falou e você fica remoendo o que a pessoa falou. Aí, de repente, passa um tempo, aí em outro momento do dia você fica discutindo mentalmente com aquela cena, com aquela pessoa ali, com você no caso, né? Se foi, vamos supor, se for uma discussão. Aí você fica criando historinhas, né? As fantasias na cabeça, e aí você se vê discutindo com a pessoa de novo, só que mentalmente daquele evento. Como se você pudesse estar ali e falar tudo que agora você está entendendo e pensando. Então, eu vejo uma turbulência, assim, muitos pensamentos vindo aqui. E mesmo a pessoa sabendo que não é o mais saudável, mesmo a pessoa sentindo que às vezes quer procurar um pouco esses pensamentos, mesmo vindo de formas até inconscientes, a pessoa que pode até estar sonhando também, tá? Com você ou com a situação que vocês viveram. Então, assim, essa leitura, eu vejo ela sendo uma leitura mais específica. Porque se você vem aqui, pergunta para esse grupo, né, da vela, para o grupo de número 2, vela amarela. Se você vem aqui pensando em alguém que você não tem muito contato assim, ainda não teve uma vivência, uma experiência com essa pessoa, uma lembrança, uma memória, não é para você, tá? Porque eu vejo a pessoa pensando meio que freneticamente e uma situação difícil, né? Uma situação pode ter sido um conflito, uma fala torta que a pessoa está ali remoendo, né? Pode ser, sei lá, uma briga de fato, ou alguém que foi contra você, ou você foi contra, teve aqui algo que foi dito e a pessoa fica voltando nisso. Então, são esses os casos, entende? Então, direcione a leitura para o seu caso, veja se cabe, porque pode ser que não caiba, tá bom? Agora, sobre o que realmente aqui ela pensa, veio justiça e 7 de paus. Por isso que eu mencionei que no tom geral a leitura era um pouquinho mais pesada, porque a pessoa ainda está focada no conflito. Ela está focada na situação que vocês viveram, que não foi legal, ou que foi estressante, ou que teve briga, ou que, enfim, recebeu uma patada, sei lá, né? Inúmeras possibilidades. Mas eu vejo aqui a pessoa focando muito no conflito. E a carta da justiça é uma carta muito mental. É uma carta que a pessoa fica lá dialogando com ela mesma, dialogando com você em memória, porque é como se ela voltasse para a cena e ficasse discutindo o que deveria ter sido dito, ou que ela deixou de falar, ou que ela gostaria de ter dito a mais, né? Então ela fica revisitando, revivendo a memória, e é como se fosse muito real. É como se fosse na cabeça, né? Mas é como se fosse ali, na hora. Ela ainda está muito dentro das emoções. É como se essa pessoa, relembrando o que aconteceu, ela sentisse tudo de novo, todas as emoções envolvidas. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, quem está certo, quem está errado, porque eu também nem sei a história. Mas vamos supor que a pessoa sinta... Porque pode ser as duas coisas. A pessoa pode tanto se sentir culpada e agora entendendo, né, querendo colocar o seu ponto, ou a pessoa ainda assim, achando que está certa. E aí ela fica ali mirabolando porque não disse isso, podia ter dito melhor, ou... Enfim, questões desse sentido. É como se a pessoa se colocasse numa posição de defesa e que ela tem que se defender e que ela tem que voltar para a história e se defender ainda mais, né? Ainda que vocês não estejam aí falando sobre isso, ou mesmo a pessoa pode aqui ter muita vontade de querer voltar no assunto, tá? Em algum momento. Então, assim, tá muito forte para ela aqui os pensamentos e ela revive tudo, sabe? Então, assim, tá realmente difícil para ela nesse sentido, ok? Então, essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal.
e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a vela vermelha. Essa pessoa pensa em você, o que ela pensa? Roda da fortuna e julgamento. Essa pessoa pensa em você, o que ela pensa? As de ouros, pajem de ouros. Bem, aqui a pessoa de fato pensa em você, tá? É uma leitura muito positiva, inclusive específica, tá? Pode ser que tenha aqui conotação profissional, não é para todo mundo, é uma leitura coletiva, né? E abrangente, mas eu vejo aqui uma situação muito forte de profissão, de projetos, de acordos, de sociedades. Então eu vejo essa situação, mas vamos ver se dá para você adaptar ao seu caso, ou então se você sente que está muito voltado para essa área, escolha outra opção, talvez não seja o seu dia aqui para ter as respostas, ou então você encontre respostas em outros canais também, tá? Mas vamos lá. Essa pessoa pensa, de fato, roda da fortuna com as de ouros, ela meio que tem uma percepção de que você é alguém de muito valor, uma pessoa muito responsável, uma pessoa em que dá para confiar, alguém muito querido, muito querida, uma pessoa proativa. É como se ela visse aspectos mais profissionais ou mesmo aspectos de trabalho, de atividade, que você se compromete, que você tá ali participando, faz as coisas, né? Então, não só trabalho, mas vamos supor que você pensou alguém de um curso que você esteja fazendo, de um curso preparatório, né? Mesmo dentro de empresas ou órgãos, o mesmo curso livre, assim, mas é como se aqui essa pessoa visse o quanto que você se coloca, se predispõe, trabalha, faz o que precisa ser feito, né? Então eu tô vendo esses casos de profissional e de curso, mas também outras atividades, né? Se você pergunta alguém da família, pode ser que essa pessoa pense assim, não, ela é uma pessoa da família que trabalha, que se dedica, que dá seu sangue, que cuida da família, que tenta estar perto, ou que está prosperando, ou que está correndo atrás, né, dos seus sonhos, enfim, dá para adaptar. Mas aqui realmente é um foco muito grande no quanto que você pode realizar. E essa pessoa pensa isso. E ao mesmo tempo, quando ela pensa da sua capacidade de realização, é como se ela quisesse fazer acordos e negócios com você, tá? Por isso que eu falei, tem mais uma vertente aqui profissional, né? Vamos lá para os cursos. Então, por exemplo, a pessoa fala, não, eu gostaria de fazer o curso com ela, o trabalho, né? Um trabalho com essa pessoa, ela sempre comenta, ela sempre estuda previamente, ou então ela sempre está ali agregando, né, na sala de aula com seus conhecimentos, com as suas dúvidas, enfim, ou mesmo a pessoa gosta de você, te vê como alguém muito interessante ali naquele meio, né, estudantil, e acha muito interessante. Pode ser que essa pessoa tenha algum interesse também em outros níveis, né? Cada caso é um caso, mas se você estiver aí sentindo que poderia ter algum tipo de atração ocorrendo, sim, tá? Para aqueles que sentem que tem isso por trás, tá? Não é para todo mundo, é só para aqueles que realmente já sentem que pode ter algo a mais aí na relação ocorrendo, tá? Mas a grande maioria é realmente uma pessoa reconhecendo o seu valor, reconhecendo a sua potência e a sua força de trabalho aqui. E aí, quando eu pergunto o que ela pensa de fato, saiu a carta do julgamento com pajem de ouros. Por isso que eu falo, às vezes essa pessoa vai querer fazer alguma sociedade com você, vai querer se relacionar em algum nível com você, estar perto,
o pajem de ouros aqui é como se falasse de inícios de jornada, por isso que tem aqui essa pessoa querendo ficar mais próxima de você, pelo menos, né? Para alguns casos pode ser realmente fechando contratos, negócios, pessoas se interessando por seu projeto, ou até mesmo se você pergunta de um parceiro que pode virar um cliente, né? Mais corriqueiro ali dos seus serviços, tende a ser assim, né? Essa pessoa realmente querendo fechar o contrato, fechar o negócio. E a carta do julgamento são os bons julgamentos diante de cartas tão positivas que saíram. Então é como se falasse assim, os bons julgamentos, a pessoa vendo você, lendo você antes de tudo, né? Fazendo uma leitura sobre você muito positiva. Então aqui a pessoa acha assim, não, é com ela que eu tenho que contar, sabe? Ela pode me dar o apoio, ou ele, né? É com você que ela sente que poderia talvez se abrir, contar, trabalhar junto, unir esforços, tá? Então, uma leitura muito positiva realmente, bons pensamentos e até mesmo querendo ficar mais perto, se associar com você, tá bom? Essa foi a leitura para o grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!